O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: este lugar é deserto, e a hora já vai adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora. Dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje o dia de São João Maria Vianney, o Curadás, o padroeiro dos párocos. E é por isso que hoje, então, é o dia do padre. Nós geralmente celebramos no primeiro domingo de agosto, porque tem uma maior afluência de pessoas. Mas o dia precisamente é hoje. E graças a Deus, nós aqui nessa paróquia, nós nos preparamos para este dia com a sexta-feira de jejum, com o sábado da vigília e as missas dominicais. Pois bem, e nós, durante as missas de preparação, nós refletíamos a respeito da necessidade de se rezar pelos sacerdotes, para que nós nos preparássemos para este dia. E muito bem, muito correto, é isso mesmo. Mas eu gostaria de, na missa de hoje, tomar um outro aspecto. Um outro aspecto que nós precisamos ter em relação a este dom que Deus nos concedeu, que são os sacerdotes. Um dos perigos, um dos grandes perigos na vida espiritual, não é a ausência de graças. Por quê? Porque Deus não nos deixa faltar graças, mas a indiferença às graças concedidas. Deus é bondoso, Deus é fiel. Deus nos concede o dom da vida. Deus nos concede o dom da fé. A Eucaristia, a palavra, são dons de Deus, que Deus concede a todos nós. Mas quando o coração humano se acostuma com os dons de Deus, eles passam despercebidos e nós estamos a um passo da ingratidão. Que quando nos esquecemos de quão amados somos, o nosso coração se endurece. Quando nos esquecemos das graças de Deus, e é por isso que em toda a igreja católica, quando a gente entra, já se depara com um crucifixo, para que nós não nos esqueçamos
o quanto fomos amados, o quanto somos amados. Mas, repito, quando nós nos esquecemos, aquilo que era sagrado, a vida, a fé, a Eucaristia, a palavra, aquilo que era sagrado se torna comum, banal, cotidiano, corriqueiro. Nós vemos essa realidade de um coração que se acostuma com o sagrado, de um coração que se acostuma com as graças de Deus e que desemboca na ingratidão. Nós vemos, por exemplo, na primeira leitura de hoje, retirada do livro dos Números. Diz aqui, no versículo 5, que o povo de Deus, que tinha saído do Egito com mão forte e braço estendido, Deus tirou o povo do Egito poderosamente, as casas marcadas com o sangue do Cordeiro, imagem do verdadeiro Cordeiro e do verdadeiro sangue, as casas marcadas pelo sangue do Cordeiro não foram visitadas pelo anjo da morte, que matou os primogênitos dos homens ao filho do faraó. Eles viram este sinal, que foi precedido por tantas outras pragas. E eles saem do Egito, eles atravessam o Mar Vermelho, isto é, grandes sinais guiados pela nuvem luminosa, que era sombra durante o dia e luz durante a noite, que era conforto para eles e pavor para os seus adversários. Pois bem, depois de tantos sinais, eles se acostumaram. Aquilo se tornou cotidiano, comum, banal. Deus, então, ainda continuando os sinais de Deus, eles passam fome e passam sede, Deus lhes dá a água que brota de uma rocha que os acompanha. Diz aqui que eles saem de um lugar e vão para o outro, e quando chegam a um outro lugar, aquela mesma rocha da qual brota a água lá estava, para que eles não morram de sede. E o maná que Deus envia todos os dias. Mas eles se acostumaram com aquelas graças de Deus. E aí nós ouvimos este tão triste versículos, o 5º e o 6º. Vem-nos eles dizendo a Moisés, mas na verdade dizendo para Deus, vem-nos à memória os peixes que comíamos de graça no Egito. Tá louco? Como assim? Vocês não comiam nada de graça no Egito? Como assim comíamos peixes de graça? Vocês eram escravos. Vocês estavam sob a bota. Se bota o faraó usasse, eles estariam sob a bota do faraó, sofrendo. Como assim? Mas na ingratidão, a gente olha para o pecado. Antigamente eu era feliz, antes era melhor. Então, eles dizem, vem-nos à memória os peixes que nós comíamos de graça no Egito, os pepinos e os melões, as verduras, as cebolas e os alhos. Aqui nada tem gosto ao nosso paladar, e não vemos outra coisa a não ser esse maná. Isso aqui é apenas uma passagem, tá? Se vocês pegarem outras, no livro dos Números mesmo, vocês vão encontrar, por exemplo, em Números capítulo 21, versículo 5, em que eles dizem, e só temos este alimento miserável, este alimento desgraçado. Foi isso, foi assim que eles chamaram o maná. Só vemos isso, esse alimento miserável. Meus irmãos, esta ingratidão, esta banalidade, que levou à ingratidão e à cegueira espiritual que os incapacitou de ver as graças de Deus em suas vidas. Assim como o povo de Deus fez com o maná. Infelizmente, não poucas vezes, nós
vemos o sacerdócio, o sacerdote, isto é, um homem comum, às vezes até desnecessário. Melhor procurar uma alternativa espiritual, um guia espiritual mais interessante do que este sacerdote. Quando não até, vou me deixar guiar pelos meus sentimentos, pelas minhas emoções. Eu não preciso do sacerdote, deste homem comum, deste homem miserável. Percebe aqui, meus irmãos, existe esta realidade, esta tentação muito concreta de, assim como o povo de Deus renunciou, rejeitou o maná, de um novo povo de Deus rejeitar o sacerdócio, a Eucaristia, a confissão, a palavra de Deus pregada, né, pelo munus pastoral do sacerdote. Aí você diz, não, padre, pelo amor de Deus, não é bem assim. Não é bem assim? Como, meus santos? Imagine aqui, vamos fazer um cálculo por cima. Vamos fazer um cálculo bem generoso. Só no domingo. Vou aqui fazer um cálculo só para o domingo. Não vou aqui citar as missas aos sábados. Só aos domingos. Digamos que nós temos 3 missas aqui na matriz, né? Umas às 7, outra às 10, outra às 19. Digamos que nós tenhamos 1.200 pessoas em cada missa. 900 pessoas sentadas. Então, digamos que haja 300 espalhadas aqui pelas portas. 1.200 em cada missa. 3.600 aqui na matriz. Vamos aqui por alto. Vamos dizer que haja 500 pessoas no Sagrado, 500 na São João Batista, 500 no Migrante, 500 na Aparecida e 500 na São Pedro. 2.500 pessoas. 2.500 mais 3.600, 6.100 pessoas. Vocês sabem quantas pessoas existem no Grande Cristo Rei? De acordo com o último censo, 145 mil. 145 mil. Assim, padre, mas nem todo mundo é católico. Tá bom. Segundo o último censo, Várzea Grande tem 59,82% de católicos. Então, segundo o censo de Várzea Grande, 59,82%. Ora, apliquemos esta porcentagem aos 145 mil, nós temos 86.700 pessoas católicas no Grande Cristo Rei. 86.700. Vamos tirar 6.700. Digamos que venham à missa. 80 mil não vêm à missa. 80 mil não se confessa. 80 mil não ouve e nem se deixa reger e guiar pela palavra de Deus. 80 mil rejeita este alimento e este ministro miseráveis. A Eucaristia e o sacerdócio. Percebe aqui, meus irmãos? Isto é, aqui eu peguei um exemplo bem exagerado, mas isto que existe como exagero nesses 80 mil, existe como germe, pelo menos, como semente no coração de cada um que vem à missa. A tentação de fazer pouco caso deste presente, deste dom que São João Maria Vianney chamou de o amor do coração de Jesus. O sacerdote é o amor do coração de Jesus. O grande presente que Jesus nos deu. Mas será que é isso mesmo
Será que nós recebemos o dom do sacerdócio com esta gratidão amorosa, de modo que é bom quando o padre convoca, conclama, reúne as pessoas para rezar pelos sacerdotes. Quando o padre conclama, reúne, convoca o povo para fazer um grande jejum pelos sacerdotes. Mas nós normalmente rezamos e fazemos penitência pelos sacerdotes, porque nós não podemos fazer pouco caso deste grande presente que Deus nos deu. E isso, meus santos, eu sempre gosto de dizer, eu não digo isso porque sou padre, eu digo isso porque sou católico. São João Maria Vianney, quando diz que o sacerdote é o presente, é o amor do coração de Jesus Cristo, ele não disse isso porque ele era padre. Ele disse isso porque ele era católico, porque ele tinha fé. Então ele sabia que era um presente, que era um dom, e que nós precisamos zelar por este presente, por este dom que Deus concedeu à sua igreja. Imagine, existem homens na terra que perdoam os pecados. Nós não podemos nos acostumar com isso. Existem homens na terra a quem Deus deu o dom de fazê-lo descer e se tornar nosso alimento. Deus que se submete à voz do sacerdote. Isto é uma graça muito grande. Aí nós ficamos olhando os acidentes que tornam aquele sacerdote talvez menos simpático, menos agradável. É isso? Nós iremos acabar caindo também na atitude dos judeus, dos hebreus, que olhavam para o maná e não viam o amor de Deus, o cuidado de Deus, que todos os dias mandava o maná. Não, este alimento sem gosto, este alimento miserável, não aguentamos mais olhar para ele. Não, meus santos, vamos render graças a Deus, que hoje, neste dia 4 de agosto, em que nós recordamos os sacerdotes, que nós primeiramente nos voltemos para Jesus e agradeçamos a Jesus por este grande e belo presente que Ele concedeu à sua igreja. E depois, com gratidão e amor a Jesus, nos predisponhamos a rezar pelos sacerdotes, não apenas naqueles momentos de convocação, mas a rezar pelos sacerdotes cotidianamente. No nosso terço, se estiver passando por alguma dificuldade, oferecer também pela santificação dos sacerdotes, porque Deus nos concedeu, e não é justo que nós não o recebamos com alegria, com gratidão, com amor no coração. Amemos os sacerdotes, independentemente das suas limitações que teremos. Amemos os sacerdotes porque são presentes de Deus. Rezemos pelos sacerdotes porque foram instrumentos, somos instrumentos da graça de Deus pela sua igreja. E rezemos para que o grande Cristo Rei, e aí cada um pode colocar o seu bairro, a sua paróquia, aprenda a olhar para os sacerdotes e não ver apenas, simplesmente, homens comuns, homens limitados, homens frágeis, mas aprendam a ver com os olhos dos santos e possam também dizer, como São João Maria Vianney, o sacerdote é o amor do coração de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.